Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a fazer, olha que coisa linda, esse suplá ou jogo americano em formato de flor, gente. É muito fácil e vai ter um molde para vocês baixarem. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes. Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube e é a sua primeira vez aqui, já se inscreva e ative o sininho aqui embaixo para receber as notificações das nossas aulas que são toda semana. Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Vou ligar aqui a minha máquina de costura. Essa daqui é a Jack. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Essa é a máquina Jack A4, quem me acompanha já conhece. Se você tá vendo pela primeira vez, essa é a máquina que eu uso nas minhas aulas e em todas as costuras que eu faço aqui no ateliê, tá? Ela é uma máquina industrial, porém ela é indicada para iniciante também. Iniciante não vai ter dificuldade com ela porque ela tem controlador de velocidade. A grande preocupação de uma pessoa quando vai comprar uma máquina industrial é o medo de não conseguir controlar o pedal, porque máquinas industriais realmente são muito rápidas, tá? Essa Jack aqui, ela tem controlador de velocidade e ela costura até mais devagar do que uma máquina doméstica. Além de todas as outras funções super legais que ela tem, arremate automático, que é o retrocesso, né, gente? Ela levanta o calcador pelo pedal, ó. Vou apertar aqui, ó. Ela levanta o calcador. Ela tem o corte de linha automático, então é uma máquina bem bacana. Se você quiser fazer um orçamento, saber o valor, comprar a sua máquina nova, procure pelo Maurício Armindo, da Costura e Bordados, que é o meu parceiro de máquinas. Aqui na descrição do vídeo tá o link do site dele e o contato do WhatsApp também. Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá certo? Olha só, ela fala, todas as funções que a gente aperta aqui, ela fala, e ela abaixa bastante a velocidade, ó. Diminui a velocidade, diminui a velocidade, diminui a velocidade. Ela costura bem devagarzinho e também costura em alta velocidade, se você quiser, tá certo? Então aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o molde, tá? Esse aqui é o molde que vocês vão fazer o download, tá bom? O link para baixar o molde tá na descrição do vídeo. Vocês vão clicar, vão baixar. A impressão do molde, gente, é legal se você fizer do computador para a impressora. Se você fizer do celular para a impressora, tem alguns modelos de celulares que dá alteração no tamanho, tá bom? Então, dê preferência para imprimir do computador para a impressora. Configure lá a impressão em tamanho padrão ou tamanho real, tá bom? E antes de imprimir, verifique se não está ativado a função redução de tela. Se estiver ativado, desative lá, porque às vezes ela ativa automático, tá? E para poder sair no tamanho certinho aqui das medidas que a gente precisa, tá bom? Quando fizer a impressão, pega a régua, coloque assim no molde para ver se as medidas estão certinhas. No molde, a gente tem escrito aqui, olha, todas as medidas, tá? Para vocês conferirem. E se você não tem impressora, abre o molde e aí dá uma olhadinha nas medidas que dá para você desenhar o seu molde. Tá certo? Depois que fez a impressão, aí a gente vai pro corte dos materiais, tá? Esse aqui é o molde da pétala, tá certo? Vocês vão recortar em cima do risco preto, o molde da pétala. E a gente vai cortar 8 vezes no tecido. Aqui tá até escrito no molde, ó, cortar 8 vezes no tecido, porque nós vamos precisar de 8 pétalas, tá? Aqui eu já cortei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 pétalas eu tenho aqui. É legal essa peça que dá para usar pedacinhos pequenos que vocês têm de retalhos, tá? Aqui eu coloquei uma pétala de cada cor, então ficou bem colorido. Se você quiser, pode fazer tudo de uma cor só, também fica legal, tá bom? Então dá pra brincar bastante com essa peça, usar várias cores, tá? Então essas são as pétalas. E aqui a gente tem outro molde. Esse molde é o molde do miolo, ele é bem redondinho. E aí, é a partezinha do meio. Esse aqui eu vou fazer junto com vocês, para vocês entenderem, tá? Vou botar aqui do ladinho.
E eu vou, então, recortar essa parte arredondada. Lembrando que a gente nunca usa tesoura de tecido para cortar papel. Eu tenho essa tesourinha velhinha aqui só para cortar papel, tá? Então, vou recortar aqui. Então, olha só. Recortei o molde do miolo. E aí, gente, eu vou precisar de um quadrado de tecido que caiba essa parte redonda dentro, tá? Então, aqui eu tenho esse quadrado aqui que eu cortei. E ele cabe o círculo dentro, tá vendo? Então, é assim que tem que ser. O meu tá até grandinho demais, o meu tecido. Não precisa ser tão grande, mas ele tem que caber o miolo dentro. A gente vai precisar também, para fazer o acabamento desse miolo, de um quadrado de termocolante, tá bom? Só para o miolo a gente vai precisar do termocolante, ele é papel termocolante. Tem em lojinhas de aviamento, de tecidos, vocês encontram, tá? E na hora que a gente for fazer a parte do miolo, eu vou ensinar como usar, tá? Então, para o miolo são esses dois materiais e o molde, tá certo? Vou colocar aqui do ladinho. Aí a gente vai começar unindo as pétalas, tá? Você deve estar se perguntando, Aline, mas e a estrutura e a parte do fundo, né? Porque a parte do fundo ela é uma cor só. Primeiro, a gente vai montar a parte de cima, tá? Que é a junção das pétalas, tá? E depois nós vamos fazer a parte de baixo, tá certo? Então, aqui é bem simples na parte das pétalas. Eu vou unir elas colocando estampa de frente com estampa, alinhando bem certinho e passar a costura com um pé de máquina. E a gente vai unindo uma após a outra, tá? Que aí elas vão ficar todas juntinhas e vão formar a flor. Se você tiver dificuldade, gente, em combinar tecido, não se preocupe. Às vezes a pessoa vê assim tudo tão colorido e fala, ah, eu não sei como é que eu vou combinar. Usem a criatividade de vocês, façam tudo em tom de rosa, igual eu tô fazendo, ou faça uma pétala de cada cor. Nesse caso, a gente não tem uma regra. Quando a gente vai fazer trabalhos com retalhos e com várias cores, vocês podem usar a imaginação de vocês, usar as cores que vocês quiserem, sem nenhuma preocupação, tá? Então, eu vou começar aqui costurando com um pé de máquina, lembrando sempre de dar retrocesso no começo e no final, tá? Então, aqui eu já emendei a primeira pétala, as duas primeiras, né, na verdade, e olha só como é que ela já ficou bonitinha. E aqui, sucessivamente, a gente vai emendando uma na outra, igual a gente fez aqui, até tiver feito as 8 pétalas, tá? Aqui eu terminei o ciclo de emenda, né? De emendar uma pétala na outra. Agora a gente precisa só fechar aqui o encontro da flor, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Frente com frente também, tá certo? Aqui, ó, bem retinho, beiradinha com beiradinha. E vou passar a costura. Rose tá aí pela primeira vez, a Helena. Ai, que linda. Olha isso. Olha isso, gente. Não tá ficando a coisa mais linda. Quem chegou na live agora, a gente tá fazendo um suplá em formato de flor, tá? E ela ficou linda até aqui, né? Claro que não tá pronta. Eu vou colocar agora, gente, o ferro de passar pra esquentar, tá? O que a gente vai fazer com o ferro de passar?
Aqui, para não ficar grosseiro o nosso acabamento, o que que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui, ó, a parte das emendas, tá vendo? Abrir assim e passar o ferro. Então, olha só, gente, depois que eu passei o ferro em todas as costurinhas, tá? Agora que a gente tem a nossa flor aqui, o tamanho certinho que a gente precisa, nós vamos cortar as outras partes que vamos precisar, que é a manta e o outro tecido que vai ficar aqui no fundo, tá? Mostrando mais uma vez, essa aqui é a minha peça, o fundo ficou assim, tá bom? Eu tava até brincando, como eu vou usar na minha casa, quando for as crianças que for comer, eu vou colocar no fundo. Porque eles vão sujar, né? Aí eu coloco assim, aí pra ficar bonito, depois só pra enfeitar, a gente deixa assim. Ai, Deus. Se você quiser fazer tapete, que dá também, aí você usa um jeans, alguma coisa assim mais grossinha nessa parte. Eu vou usar o tricoline mesmo. Como que a gente vai fazer? A gente vai cortar uma vez no tricoline, da preferência de vocês, ou no tecido da preferência de vocês, tá? E uma vez na manta. Aqui para essa peça eu tô usando a manta R1, ela não precisa de muita estrutura, então eu comprei a manta R1 que ela é mais em conta e deu super certo, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então tá aqui, ó, uma vez no tecido, vocês vão cortar um quadrado que caiba a nossa flor dentro. Certo? Ó. E uma vez também na manta, ó. Beleza? Então, primeiro a gente vai colocar essa flor aqui na manta, tá? O tecidinho vem já já. Eu vou ligar o ferro de passar mais uma vez. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente vai passando com o ferro. Aqui, ó, depois que a gente passou o ferro direitinho, nós vamos recortar, ó, bem certinho em volta das pétalas. Então, tirei aqui toda a manta da minha flor. Agora eu vou vir com o ferro de passar mais uma vez, só para dar uma esticadinha aqui, deu uma saída nas beiradinhas, porque a gente vai movimentando, né? Ela vai saindo um pouco. Então, eu vou passar o ferro aqui mais uma vez, tá certo? Essa tesoura que eu usei, gente, é a tesoura que tem a fita métrica aqui, ó, tá? Chegou reposição no meu site. Se você quiser adquirir essa tesoura maravilhosa, minha queridinha, acesse o site que o link tá aqui na descrição para você garantir a sua tesourinha super linda com fita métrica. Então aqui, ó, vou passar só aqui nas pétalas, nas beiradinhas, só para dar uma juntadinha, que agora a gente vai fazer o acabamento, tá? Aqui no meio também. Essa manta aqui a gente ainda não tira por enquanto, tá? Já vocês vão entender. Pronto. Então agora, gente, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo levantar mais um pouco pra vocês verem a flor inteira. Aí, ó. Agora a gente vai pegar aquele outro tecido de tricoline. Eita. Aí. Esse tecido é o que vai ficar do lado de baixo da nossa flor. Pra gente fazer esse acabamento, a gente vai colocar a estampa do tecido de frente com a flor, desse jeito. Ó, vou virar aqui. Tá vendo? Não recorte ainda esse tecido de baixo, a gente vai costurar e depois a gente tira o excesso. Porque o tecido tricoline, ele é meio molinho, né, gente? Às vezes ele vai deslizando e se a gente cortar ele muito rente, pode ter alguma parte que vai faltar tecido, tá? Então, aqui ele vai ficar grandinho assim mesmo, vou alfinetar pra gente fazer a costura de acabamento. Coloque.
Então, olha só, meninas, coloquei o alfinete em toda a volta. Agora eu vou fazer uma costura com um pé de máquina, acompanhando bem direitinho o desenho, tá? A gente não pode sair desse desenho. É por isso que eu disse que na hora do corte da manta, ele tinha que ser bem certinho junto com a flor, porque a gente vai acompanhar a manta. Então, ó, chegou aqui na quininha, para a máquina, vai aqui fazer o desenho, as curvinhas bem certinhas. É por isso que a gente tem que fazer uma costura bem devagar. Prontinho! Costurei, agora eu vou tirar os alfinetes, né? Agora eu vou tirar esse excesso de tecido. Olha só, antes de desvirar, a gente vai vir em cada vezinho aqui, ó, tá? Em cada quininha das pétalas e eu vou dar um pique bem suave, bem pequenininho. É só para não repuxar. Mas esse pique a gente vai tomar cuidado. Lembra quando nós colocamos a manta e eu falei, aqui no miolo não tira a manta ainda. Então, a gente vai desvirar por aqui, ó. Eu vou puxar assim, pra quê? Pra não pegar esse tecido de trás. E essa manta, gente, eu não vou tirar tudo, eu vou só abrir um X, ó. Eu seguro assim, dou um pique só pra conseguir entrar com a tesoura, tá? Então, eu vou cortar um X aqui. Eu não posso tirar a manta toda, senão aqui no meio ela vai ficar sem estrutura. Então, ó. Olha só. Tá? Foi isso aqui que eu abri. Se você quiser abrir mais, fique à vontade, que nós não gosta de sofrer para desvirar, né, gente? Vou abrir mais um pouquinho. Só não pode tirar a manta toda do miolo, tá? É só um X pra gente desvirar e depois ele fecha direitinho de novo. Então, olha só. Então, agora é por aqui que nós vamos desvirar. Desviramos, ó, o X, ele vai ficar assim agora, tá vendo? Vai ficar assim. O que eu vou fazer? Ferro de passar novamente, tá? Vou passar o ferro aqui pra deixar a minha flor linda e maravilhosa, tá? Agora tá faltando eu ia falar pétala, o miolo. Vamos fazer o miolo? Agora sim a gente vai usar, ó, aquele quadradinho que eu disse no começo da aula, que a gente precisava que coubesse o miolo dentro. E vou colocar o meu termocolante. Esse termocolante que eu tô usando é o simples mesmo, nacional. Ele é um papel. De um lado ele é lisinho e do outro ele é áspero. Eu vou colocar a parte áspera de frente com o avesso do meu tecido. E aqui eu passo ferro. Agora a gente vai pegar o miolo, vou colocar aqui e vou riscar, tá? Vou dar uma caneta aqui. Então, aqui eu seguro o miolo. Risco bem certinho em volta. Maravilha. E agora eu vou recortar em toda a volta. Recortei. Agora eu vou pegar minha florzinha e vou colar o miolo aqui. Ó, que coisa linda. Esse papel termocolante, gente, ele destaca, tá? A gente vai, ó. A gente puxa assim, aí ele sai o papel e fica colinha aqui no tecido, certo? E eu vou centralizar ele aqui.
Fica bem no meio pra não sobrar nenhuma beiradinha aqui, sem miolo, tá? Ó. Centralizei, que coisa mais linda, que emoção. Vou passar o ferro de passar. Passar o ferro de passar. Ó. Aí a gente passa o ferro mais uma vez. Pronto. Agora, a gente vai fazer a costura de acabamento, tá? Eu vi perguntando quem não tem termocolante. Olha só, eu indico mesmo que use o termocolante para ficar um miolo bonitinho. Se de tudo você não tiver, você não achar, pode usar cola pano, tá? Pega a cola pano, passa no avesso do tecido, coloca aqui, espera um pouquinho para secar e faz a costurinha de acabamento que a gente vai fazer agora, tá? Cola pano ou cola spray permanente, tem que ser uma cola própria para tecido para não manchar, tá, gente? Agora aqui, se você não tiver máquina doméstica que faz pontos decorativos, pode só passar a costura retinha bem na beiradinha, tá? Se você tiver sua máquina que faz tipo reta e zigue-zague, pode passar um zigue-zague. Ah, quero fazer caseado, pode fazer o caseadinho à mão ou fazer o caseado na máquina doméstica. Eu agora vou usar a máquina doméstica, mas eu vou fazer um pontinho decorativo. Ó. Nem sei se dá pra ver direito. Ai! Vou fazer um pontinho decorativo, que eu fiz nas outras, tá? Pra ficar bem bonitinho. Então, olha, gente, ainda não tá pronta, tá? Ainda falta um acabamento. Ó, fiz a costurinha. Decoradinha. Agora eu vou tirar as linhas, né, que ficaram aqui. Ó. E agora, gente, pra gente finalizar a nossa peça, nós vamos o quê? Primeiro, eu vou fazer uma costura com um pé de máquina em toda a volta, tá? Da minha flor. Em toda a volta. Então, eu vou vir costurando aqui com um pé de máquina, tá? E agora, aqui, olha, para não ficar muito solta essa flor, para quando lavar, né? A gente vai fazer umas costuras em cima aqui das emendas, tá? Assim, olha, uma costurinha em cima de cada emenda, porque assim a gente segura a manta ali dentro, tá? E fica também o acabamento mais bonitinho. Então, vamos lá. Ó, retrocesso, tá, gente? No começo e no final. Aqui, agora a gente vai fazer aquele talento, tirando todo o fiapinho de linha. Tá? Porque fica aqui os pedacinhos de linha, a gente tira tudo pra ficar bem bonitinho. Pronto. E está pronto, gente. Que coisa linda, ó. Não ficou linda? Olha só.